vamos conhecer um pouco mais sobre Lidiane Klein. Ela está com a gente no Jornal Maior de 60 desde 2018. 4 anos, sempre com artigos maravilhosos. Chega no momento certo, principalmente porque a gente passou por uma pandemia. Cada assunto, cada abordagem que ela trazia era importante para os nossos leitores, que são vocês, que é você, maior de 60. Fala um pouco de ti, da tua formação. Eu sei que você também faz várias coisas ao mesmo tempo, Sim. mas continua sempre buscando mais ajudar as pessoas com terceira idade. E também eu quero saber, assim, por que a terceira idade? Tu depois nos fala. Sim. Tá? Eu sou formada pela Unicinos em 2014. Não é muito tempo, mas vocês vão ver que durante esses 8 anos eu já fiz uma boa trajetória de estudos, assim, de muita busca pelo conhecimento. Me formei pela Unicinos, então, em psicologia. Em 2016, 15, eu entrei na pós em neuropsicologia, então eu sou neuropsicóloga. Estava finalizando o curso de neuropsicologia, já engatei com mestrado em psicologia em saúde, onde eu tinha um projeto voltado para a terceira idade, então era balé para idosas aprendizes dessa modalidade, né, de dança, onde a gente investigava os benefícios do balé para a cognição, para os aspectos físicos, para o emocional, para a dor. E aí, finalizando o meu mestrado, segui com o doutorado, então, que atualmente sou doutoranda. Espero que seja o último ano, né? Tem muita coisa ainda pela frente, preciso escrever, mas segui com esse mesmo projeto, que foi também um pouquinho prejudicado com a pandemia, porque a terceira idade, como a gente sabe, é o público que, né, teve mais recomendações de ficar em casa, então nesse sentido assim prejudicou, mas como eu já tinha muito dado coletado, eu consigo escrever. Mas a pena é que a gente não conseguiu manter as idosas fazendo o balé, que era lá na UFSPA, né, em Porto Alegre. Também assim, essa é a minha formação acadêmica, né? Então, atualmente, como psicóloga, eu tenho um consultório aqui na cidade de Novo Hamburgo, eu atendo em Porto Alegre, atendo numa clínica geriátrica de reabilitação em Dois Irmãos, faço, acho que eu, assim, 80% a 90% dos meus atendimentos é com a terceira idade. Então, dentro disso, eu acabo coordenando alguns grupos, assim, voltados para a terceira idade, que trabalham muito com memória. Fiz algumas oficinas de memória. Atualmente, a gente está fazendo ali na Associação dos Aposentados e Pensionistas uma oficina das emoções, que está sendo bem legal. Então, tem toda uma trajetória nesse sentido. Como é que, assim, tu sempre quis trabalhar com a terceira idade ou foi aquele processo de faculdade, de curso, essa teu foco? Quando eu iniciei a faculdade, eu tive uma professora que falava assim pra gente: nunca casem com nenhuma teoria. Esperem, se experienciem em todas as áreas e depois vocês vão ver. Então eu fui sempre, né, com a mente muito aberta. E aí quando eu fiz parte da minha formação, eu fiz o estágio profissional no hospital, né, no Hospital Mãe de Deus, onde eu trabalhei na UTI. Inicialmente eu achei que eu não tinha o perfil, e aí depois eu fui percebendo que eu gostava e gosto muito da psicologia hospitalar. E dentro de uma UTI a gente acaba tendo muita proximidade com o paciente idoso, com a família, e eu gostei muito desse trabalho. Então, ali dentro do hospital, meu primeiro paciente foi um senhor de 95 anos, que estava com a esposa internada no hospital. Ele passou, acho que uns 3, 4 meses. E ali eu comecei a cada vez mais me interessar pelo envelhecimento, e eu acho que foi um processo natural. Assim, quando eu vi, eu estava super engajada com esse público, assim, né? Atualmente eu também dou aula em pós-graduação, em neuropsicologia, e também todas as disciplinas voltadas para o envelhecimento. Então, além de eu ser uma profissional que tenho muita experiência com atendimento no envelhecimento, eu também tenho todo um arcabouço teórico que me ajuda na minha prática clínica. Assim. E a associação, como é que tu chegou lá e como é que está sendo a tua vivência lá, a tua experiência e o retorno das tuas pacientes seriam as tuas... ali não seria muito bem pacientes. Desse grupo, das né? Participantes, né? Como é que está sendo? Eu acho que a gente
contatos, e não me lembro muito bem como que foi o contato inicial, mas já foi anterior à pandemia, já estávamos namorando um pouquinho, aí veio a pandemia e tudo ficou meio stand-by. Então agora, no ano passado, me procuraram novamente, com uma parceria de atendimentos e talvez grupo, essa possibilidade do grupo. E aí eu ofereci então essa modalidade de oficina das emoções, porque eu acredito muito nesse potencial do grupo para auxiliar as pessoas. Acaba sendo também de uma viabilidade econômica melhor, porque muitas pessoas não têm recursos para fazer uma psicoterapia, para estar pagando. Então o grupo, claro que ali na associação as pessoas não pagam, né, porque é uma questão da associação, mas se eu fosse fazer, por exemplo, um grupo no consultório, sairia muito mais em conta do que a psicoterapia em si. Então acho que também, além, né, de todos os benefícios que tem esse potencial econômico, mas o grupo, ele é muito potente no sentido que às vezes as pessoas elas têm dificuldade para olhar para suas emoções, para reconhecer, discernar, e ali uma fica ouvindo a outra. Eu falo uma porque a gente tem poucos homens, raramente homens aparecem no... Geralmente eles são que menos buscam recursos, né? Então, assim, as minhas experiências, né, são mais senhoras quando eu falo às vezes delas, porque é realmente mais mulheres que procuram. Não que os homens não precisem. Às vezes os homens vêm pro consultório, porque aí não se expõem, né, dessa forma. Mas então, assim, o grupo, ele tá sendo muito legal, assim, porque as próprias idosas têm falado, assim, que já tá fazendo muita diferença na vida delas, o quanto que elas estão evoluindo, assim, no autoconhecimento, em lidar com as questões. Porque o meu foco também de trabalho, quando a gente iniciou o grupo, eu não sabia muito bem que direcionamento eu daria a ele. Então, hoje em dia, assim, eu estou direcionando muito para a questão da psicoeducação. A gente precisa entender sobre os processos psicológicos, por exemplo, né, na última encontro a gente falou sobre ansiedade, entender o que é ansiedade, como é que acontece, falar sobre os sintomas e depois a gente aprender a manejar, eu levar técnicas para elas para controlarem a ansiedade. Então eu faço todo esse trabalho assim, muito de psicoeducação, porque eu acredito muito em que a gente precisa entender os processos. Sim. E elas estão, assim, o retorno, porque tu começou, ainda tinha pandemia, tu começou o projeto lá, né? Foi, eu acho que outubro, início de novembro. E tu sentiu, assim, que elas estão mais confiantes, porque foi um tempo de solidão muito grande. Como é que elas lidaram com isso, né? Como é que se lida, agora até a gente está tendo esse retorno, porque agora a gente também tem que aceitar mais o outro, porque a gente está convivendo de novo, aprendendo a ter que socializar. Sim. E aí esses grupos é importante também. Sim, com certeza, porque a gente vinha, assim, antes da pandemia, né, com muito incentivo aos idosos 60 a mais, né, participarem de grupos, interagirem, e aí veio a pandemia e fica em casa, não tem mais nada. Os idosos foram um público que sentiram muito com a pandemia, e tanto que o dia que eu fiz um encontro que foi sobre solidão foi o dia que praticamente a sala estava completamente lotada. Isso nos mostra que realmente o idoso ele está sofrendo sofreu e ainda está sofrendo com a solidão. A pandemia eu acho que ela só veio potencializar algo nesse sentido. E aí a gente tem trabalhado muito assim a questão de solidão e solitude. Eu trabalhei no grupo porque assim, solidão eu posso estar só mesmo no meio de pessoas, e solitude eu aprender a estar sozinha e estar tudo bem. Então, assim, só que o que muitas vezes passa por trás do idoso é um sentimento de desamparo, quando eu penso que se eu precisar de alguém, eu não vou ter ninguém que me assista, mesmo tendo filhos e tudo mais, né? Então, assim, a pandemia trouxe muito, assim, esse sentimento de solidão, que precisa agora ser resgatado. Os idosos precisam voltar a interagir, participar de grupos, tudo aquilo que a gente fazia antes. Claro que ainda com cuidado, porque a pandemia não acabou totalmente, mas já dá para ir retomando algumas coisas e correr atrás daquilo que foi perdido, né, nesse período. Então, para o idoso, hoje em dia, seria muito mais interessante as associações e quem com possibilidade de ter grupos de apoio de terapia do que ele vir para dentro só do consultório, para ele voltar essa convivência, é mais interessante?
Eu acho que cada caso, assim, ele tem que ser analisado individualmente. Tem pessoas que o grupo vai ser muito positivo, mas também tem outro tipo de paciente que ele tem questões que precisam ser trabalhadas em terapia. Né? Tem conteúdos que são mais pessoais deles, mas de forma geral, assim, o grupo cabe muito bem, ajuda muito, assim. E não é um grupo de apoio, o grupo que a gente tem, né? Uma oficina das emoções para a gente entender sobre as nossas emoções, mas acaba também tendo um apoio, porque eventualmente alguém chega e conta uma notícia ruim, vai receber o apoio do grupo, né? O grupo é continente aos seus integrantes, então isso é muito positivo, assim. Durante a pandemia, eu tive uma experiência também de grupos online com pessoas que tinham perdido seus familiares para Covid. E assim, as pessoas, nossa, como estavam no grupo, assim, não conseguiam falar, se colocar, falar aquilo que estavam sentindo. E aí, conforme vai passando os encontros, a pessoa consegue começar a falar sobre si, colocar para fora. Então, é muito legal, assim. Eu recomendo muito o grupo. Não, e a gente teve, assim, por experiências de outras pessoas, através de outras pessoas, que esses encontros online, que a terapia online, onde nunca se falou isso, vamos fazer uma terapia online, e estava funcionando muito bem. E teve uma demanda, eu acho que muito grande, ao menos a gente viu por ti, né, que estava sempre trabalhando, estava sempre na correria, e por os outros terapeutas também. Então, é válido isso ainda hoje, essa terapia online? Sim, é válido. Assim. As pessoas me perguntam assim, Lidiane, é a mesma coisa que o presencial? A gente pode sim criar um vínculo, né? Ter um trabalho muito legal de forma online. Eu tive resultados maravilhosos. Só que a gente vê que às vezes tem determinadas pessoas que têm um pouco de dificuldade maior com relação à internet, assim, ao vínculo. Mas se consegue sim fazer, né, vincular com o paciente, ter bons resultados, com certeza. Assim. Recomendo muito, inclusive, o grupo, que foi um desafio para mim fazer um grupo de forma online. Sim. E também foi muito, muito positivo. Então não tem desculpa de não ter tempo, pegar trânsito para fazer uma terapia. Então hoje é só um pouco de preconceito ainda. Sim. Que ainda as pessoas acham que vou fazer terapia com a psicóloga porque eu tenho algum problema, não, para a gente se autoconhecer. Né? Então não é uma desculpa, então. Hoje não tem mais desculpa. Não, hoje a gente não tem essa desculpa e é muito prático, assim, para mim, às vezes, até reuniões, né, que a gente tem. No próprio doutorado que eu estou fazendo, né, as reuniões com o meu orientador, toda segunda-feira. Antes da pandemia, eu tinha que me deslocar daqui a Porto Alegre. Então, 2, 3 horas perdidas, agora não. Tem um período ali da reunião, uma horinha e deu, a gente senta, conversa. Isso é muito positivo, assim, né? Porque a gente otimizou o tempo também. Otimizou o tempo. E quem quer vem presencial e quem não quer, né, pode fazer de forma online. Mas também online teve uma outra questão, assim, que pessoas de todo o Brasil acabaram, por exemplo, me conhecendo. Não tem muita, quando a gente vai procurar, não tem muita psicóloga especializada em envelhecimento, com a minha experiência em neuropsicologia, que eu falo que casa muito bem, porque esses aspectos de declínios cognitivos, muitas vezes só o psicólogo ele não tem esse conhecimento. E aí fica um trabalho que falta, fica um pouco capenga. Então, assim, eu consigo ter... Você foi buscando conhecimento para poder tratar melhor, entender melhor. Sim, o paciente. Geriátrico. E aí, assim, eu noto que, né, falta profissional com a minha experiência em envelhecimento. Então, assim, acabou que até famílias de outros estados me procurando para ajudar. Então, isso foi legal também da pandemia, que o trabalho da gente, assim, foi divulgado o Brasil inteiro, vamos dizer assim. Sim, isso é importante. Na pandemia mesmo também uma pessoa me procurou, ajudei a fazer um livro sobre as histórias da pandemia, o título do livro, assim, para falar como o idoso estava vivenciando a pandemia, sabe? E eles me encontraram pela internet, pelos meus trabalhos. Então, assim, teve o lado ruim da pandemia, mas também teve muita coisa boa que a pandemia potencializou. Sim, e a gente sempre comenta, claro, que tem várias pessoas que perderam, né, seus familiares, não tem, às vezes, a terapia que consiga resolver, ajuda a entender, né?
mas teve muita coisa boa também, porque as pessoas também se voltaram à família, descobriram as suas prioridades, né? E essa otimização do tempo, né? Porque a gente diz, eu não tenho tempo para terapia, eu não tenho tempo para falar com fulano, com meu pai, com a minha mãe, com meus filhos, e as pessoas, como não tinham que sair, elas começaram a ligar, começaram a conversar, e então esse foi o lado positivo da pandemia, certo? Foi. Eu posso falar, né, enquanto profissional psicóloga, que o consultório lotou, não só meu, de outros colegas, demonstrando que as pessoas dentro de casa, sozinhas ou em família, começaram a se dar conta de que precisavam de ajuda, que a gente precisava olhar para os nossos aspectos emocionais. E isso foi um lado positivo, né, de buscar esse entendimento sobre si mesmo. Não é à toa, então, que os consultórios ficaram lotados e ainda estão lotados, né? Porque agora a gente também vê outras demandas que estão surgindo pós-pandemia, de questões até de ordem, assim, bem de patologia mental. Eu tenho visto muitas coisas, principalmente com os idosos, e eu acho que o próprio idoso tem que ficar atento, e a família também, com os primeiros sinais de que alguma coisa não está legal para o idoso, buscar uma ajuda profissional, seja com psicólogo, seja com o médico, porque tem muito idoso que sofreu muito emocionalmente e pode estar indo até por um estágio assim mais de loucura, mais de psicose, alguma coisa assim aconteceu muito assim. Então tive bastante experiência nesse sentido. E é importante a família sempre ficar atenta assim, a qualquer sinal assim, psíquico, emocional que estiver acontecendo com o seu idoso. Então a gente vai encerrando, né, hoje, sabendo que a Lidiane vai voltar, porque a gente percebeu que tem muita coisa, sabe muita coisa, tem bastante informação, bastante coisa para passar para esse público maior de 60 e para todos os outros públicos também, porque não é só para o idoso, mas para os filhos dos idosos e aqueles que estão chegando ali, né, para entender e saber que precisa, a gente sempre precisa do apoio, por mais que a gente ache que não. Tá? Obrigada. Obrigada. E vamos voltar aí de novo para conversar.